turminha, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Chegou a hora da aula de matemática. Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês na aula de matemática. Bem-vindos ao TV Araxá Edu, que é muito bom ter você aí do outro lado da telinha. Para a aula de hoje, nós vamos falar sobre as figuras geométricas nas obras de artes. Isso mesmo, vai ser uma aula envolvendo matemática e obras de artes. Vamos conhecer vários artistas e junto com a matemática. Bora lá então fazer essa mistura? Antes de começarmos, precisamos lembrar algumas formas geométricas planas. Hoje nós vamos falar sobre figuras geométricas planas, duas dimensões, simples, somente no papel, somente em um plano, certo? Nós temos aqui na primeira linha as básicas que nós conhecemos desde pequenos. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo. Tranquilo. Quando nós vamos para a linha de baixo, nós temos outras figuras geométricas que encontramos no nosso dia a dia e vamos encontrar inclusive aqui nas obras de artes. E aí, quais são os nomes delas? Vocês costumam falar sobre essas formas geométricas no dia a dia? Acredito que pouco, né? Muitas vezes nós nomeamos as básicas e deixamos passar batido essas outras formas geométricas. Mas vamos identificá-las aqui. Eu tenho aqui losango, a forma correta de falar é losango. Temos aqui, esta figura geométrica é bem usada. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, se ela tem 5 lados, ela recebe o nome de pentágono, certo? Ao lado, nós temos uma outra forma geométrica, que também tem vários lados. E a quantidade de lados é a que determina o nome dela. Vamos ver? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lados. Da mesma forma que aqui foi pentágono, com 5 lados, 8 lados vai ser o nome octágono, certo? E aí, lá no final, eu tenho uma figura geométrica que lembra o retângulo, porém, ela tem duas laterais paralelas tombadas, né? Que é o famoso paralelograma, certo? Temos aqui essas figuras planas para iniciarmos nossa aula e agora nós vamos entrar num assunto interessante. Nós vamos trabalhar com obras de artes destes dois feras na parte de arte. Vejam só, nessa primeira tela aqui nós temos a representação de um artista muito famoso, que é o Vassily Kandinsky, muito conhecido só pelo sobrenome, Kandinsky, certo? Ele é um pintor russo, muito conhecido lá no século XX, e as obras dele perpassam, né, anos, estão aí até hoje fazendo maior sucesso e valem milhões. Temos aqui o Piet Mondrian. O Piet Mondrian é um pintor, só que ele já é holandês. Aqui nós temos um pintor russo, aqui nós temos um pintor holandês. Também fez muito sucesso, até hoje as obras dele também fazem sucesso aí, inclusive vale milhões as obras dele. E por que eu trouxe estes dois artistas para a nossa aula de matemática? Para fazermos comparações, e a matemática não está presa somente dentro da matemática, ela pode ir para todas as matérias, inclusive arte. Quando a gente vem para essa obra do Kandinsky, vejam só que interessante. Tanto o Mondrian quanto o Kandinsky, eles usam muitas figuras planas, figuras geométricas planas nas obras de formas sutis, e eles fazem muita reverência. Se nós observarmos esta obra aqui deles, do Kandinsky, nós podemos perceber várias figuras geométricas. Vocês conseguem perceber aí da sua casa? Analise a obra de arte do artista plástico Vassily Kandinsky e vejam só o que nós temos. Temos círculo, aqui embaixo quadrado, dentro do quadrado mais quadrados, retângulos de vários tamanhos, várias nuances de cores, certo? Vamos ver agora uma do Mondrian e Kandinsky. A do Mondrian, ele adora fazer esse jogo de figuras geométricas uma ao lado da outra, usando cores diferentes. Vejam, temos retângulos em várias posições, quadrados, isso numa tela só. Quando a gente vai ali para o Kandinsky, vocês vão perceber daqui a pouco que as telas do Kandinsky é muito fácil de identificar.
né? Ele traz essa mistura abstrata com formas geométricas, com surreal, é muito legal. Vejam aqui a forma como ele brinca, como ele traz as formas geométricas. Aqui, Kandinsky. Então vejam, círculos espalhados, temos triângulos de vários formatos, quadrados, círculos para outro lado, meio círculo, uma forma bem diferente de fazer arte, não é verdade? E arte que vale milhões. Lógico que tem ali um monte de embasamento e muita história por trás dessas telas, certinho? Vamos agora falar sobre identificar as figuras planas nesta obrinha de arte que temos aqui. Olha só que interessante. É mais uma tela do Kandinsky. Como eu falei nesse anterior, quando a gente bate o olho, é muito notório quando é o Kandinsky. Essa mistura que ele faz de várias obras. Olha nessa agora que nós vamos avaliar. Quando nós batemos o olho, é tanta informação e tanta harmonia entre as figuras planas, que a gente perde horas observando e vendo quanta sutileza e quantos encaixes nós temos das figuras planas. Tem triângulos que estão com a ponta para cima, de repente estão virados, os quadrados, os retângulos em diversas posições. Vamos observar e ver só aqui nesse meio as possibilidades que eu tenho de figuras planas. São infinitas, tem de vários jeitos, várias cores e de várias posições. Olha aqui quando eu falo do triângulo e quando eu falo do triângulo. É trazer uma visão diferente dentro da matemática, puxando para o lado da arte. Interessante, não é? Aqui embaixo o triângulo mais gordinho, aqui mais magrinho. Ele de ponta cabeça, tem de várias posições. Olha só o quadrado, um entrando no outro. Que diferente, não é? Gente, a matemática também pode ser feita com arte. Agora, ficou fácil saber de quem é esse. Com certeza não é do Kandinsky. Essa daqui é do Mondrian. Representando as figuras planas, nomeando-as, que aparecem na obra de Pierre Mondrian. Essa é notória que é do Mondrian, né, gente? É totalmente diferente do que nós vimos do Kandinsky. Mas tem algo em comum, que é o uso das figuras planas. Temos quadrado, retângulo, retângulo, retângulo. Olha o retângulo maior, retângulo na horizontal, né, mais achatadinho. Tem retângulo mais fino ainda, de vários formatos os retângulos. Ali no meio temos, olha aqui, gente, mais um azulzinho escondidinho, né, um quadradinho. Retângulos de várias posições e em várias cores. Deu aqui para já perceber a diferença entre os pintores, né? Agora vejam, não vamos falar só de artistas fora do Brasil. Vimos aí um da Rússia e vimos um holandês, da Holanda. Agora vamos falar de alguém que vocês com certeza já conhecem, já trabalharam, que é um símbolo muito grandioso para a nossa obra de arte aqui no Brasil, na parte do modernismo, que é a Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral é uma mulher que nasceu em Capivari, no interior de São Paulo. Uma família muito rica, conseguiu viver, explorar muito dentro da arte e ficou muito conhecida pelas obras de arte dela. As obras da Tarsila trazem também muitas figuras geométricas planas, além de trazer a cultura brasileira. Aqui nesta obra, que é o Carnaval em Madureira, nós temos, além de muito colorido, muitas formas geométricas e a cultura do Brasil representada. A Tarsila hoje é conhecida mundialmente e também os quadros dela valem milhões. Então vamos lá, quais figuras geométricas você percebe nesta obra da Tarsila? Lembrando que essa obra se chama Carnaval em Madureira. Só de batermos o olho a gente consegue ir identificando na casa, nas janelas, no telhado, no entorno ali, ó, na torre que nós temos, no corpo das pessoas, nas árvores, nas bandeirinhas. Temos figuras geométricas espalhadas para todos os lados. Retângulos, losangos, olha só, gente. Tem quadrados, círculos e muito mais. Alguém consegue encontrar o paralelograma aqui? Será que nós vamos encontrar nesta? Quando nós vamos para o telhado, né, geralmente os telhados são feitos em paralelogramas. Certinho? Bom, vimos aí
até o momento 3. 2 fora do Brasil, uma representando o Brasil, que é a Tarsila. Agora vamos trazer uma figura de um homem também, que representa muito bem o Brasil, usando uma outra parte da arte. A parte que pega os animais. Quem gosta aí de pets vai gostar do Gustavo Rosa. O Gustavo Rosa também é um artista brasileiro, também de São Paulo, e traz uma ideia bem diferente e bem harmoniosa dentro da arte quando ele explora os animais. Esse aqui, ele tem uma série de cachorros e dentro das imagens dos cachorros ele usa e abusa de cores e formas geométricas. Olha que interessante esta daqui que nós temos. Esta é uma tela, uma obra de 2009. O que a gente consegue observar ali de figuras geométricas? Muitas, né? Muitas. Ah, professor, o Romero Brito fazia algo parecido. Sim, ele faz até hoje, né? O Romero também trabalha com cores e formas geométricas. Vejam só, no cachorrinho a gente consegue ter retângulos, né? Mais retângulos, triângulo em formato diferente, né? Em posição diferente, mais retângulos e ali os círculos roxos que representam as bolinhas no triângulo. Tem forma geométrica para dar e vender, não é verdade? E você de casa já fez alguma obra assim? Já tentou trazer a matemática dentro da sua obra de arte, da sua pintura, do seu desenho? Às vezes dá certo para você, quem sabe, né? A galerinha aqui, esse tanto de artista que nós falamos de 4, trouxeram dentro da habilidade deles de desenhar, de colorir, as figuras geométricas planas. Você aí de casa também pode fazer isso, ok? Vamos lá, fechando a nossa aula de hoje. Foi uma aula cultural, muito enriquecedora, trazendo conhecimento de artistas brasileiros e estrangeiros dentro da matemática. A matemática não tem fronteiras e dentro da matemática você pode usar e abusar com outras matérias. E foi isso que nós vimos hoje. Nós fizemos uma imersão dentro da aula de arte com os conteúdos de matemática. Pegamos as figuras planas que nós conhecemos e fomos identificando nas obras de arte. Agora é com você aí de casa. Que tal você elaborar um desenho explorando as figuras planas? Quero só ver, hein? Vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês. Um beijo, um abraço e um queijo. E até a próxima aula.